Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente essa semana. Eu vou apresentar para vocês essa obra que vocês estão vendo aqui do lado. Então, se você ficou curioso, vem comigo. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que tenha sido uma semana boa, apesar de todas as coisas que estão acontecendo nesse momento. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou apresentar para vocês uma obra minha, é algo que eu acho que eu nunca fiz. Vou contar um pouco da história dessa obra, contar um pouco sobre esse meu movimento agora de voltar a pintar, por que eu tô pintando e etc. E também, assim, revelar um lado meu para vocês que vocês ainda não conheciam. Na verdade, gente, eu pinto há muitos anos. Eu pinto desde pequenininha. Mas eu sempre levei isso como algo assim que eu fazia por hobby. Mesmo depois, quando eu era mais velha e eu já pintava bem melhor e etc. Eu tenho um quadro aqui atrás, ó, que você não vai conseguir ver porque não tá focado, mas no vídeo de apresentação desse espaço eu mostrei pra vocês, que é um quadro que eu tinha pintado. Eu já pintava já há muito tempo, mas eu nunca fiz isso profissionalmente. Por quê? Porque eu queria preservar pra mim algum dom, alguma arte que eu pudesse fazer assim para me aliviar, para relaxar, e que eu não tivesse essa cobrança de fazer aquilo profissionalmente. E quando eu entrei na carreira musical de forma assim profissional mesmo, o peso daquilo é muito maior. Então você se cobra muito mais. Então muitas vezes uma coisa que era para ser super divertida, que eu estaria amando, que eu achava que eu estaria amando fazer, às vezes não era tão divertido assim, porque tinha o peso da profissão por detrás, tinha o peso da responsabilidade de uma profissão. Então, de repente, de estar num evento, fazendo aquele evento, e não era só, eu não estava ali cantando por diversão, entende? Eu estava cantando porque eu estava sendo paga para cantar. Então, não podia ter falhas, erros e etc. Então, a cobrança é muito diferente de quando você faz algo por prazer e quando você torna aquilo numa profissão. Então, eu relutei durante muito tempo de tornar isso aqui em profissão. Só que algumas coisas mudaram nos últimos tempos. As coisas estão mudando muito nos últimos tempos, não é mesmo? E eu mudei um pouco de ideia a respeito disso aqui. E eu decidi disponibilizar para vocês, para venda, algumas das minhas obras. Esse daqui, em específico, eu pintei recentemente. A obra se chama Refúgio Sublime. Uma obra muito especial para mim, porque ela marca assim, o meu retorno às telas, né? O retorno oficial. Eu já estava pintando, na verdade. Eu pintei algumas telas ao longo deste mês, antes de fazer essa obra, mas assim, ela marca a minha decisão de trazer essas telas para vocês, assim, de colocar para venda. Então é uma tela bastante importante e num momento como esse, contando um pouco da história dessa tela, o que eu pensei quando eu tava criando ela, é que nesse momento eu acho que, assim como você, eu tenho me sentido muito presa por conta de toda essa coisa que tá acontecendo com a pandemia e de não poder sair de casa e etc. Então, falta de controle mesmo dessa situação e você não poder fazer nada e você não ter como fugir dessa situação. Então, a minha sensação muito era, assim, de estar aprisionada. E aí eu pensei em colocar na tela algo que me libertasse, que me desse esse refúgio. Tanto que eu nomeei essa tela como Refúgio Sublime, porque daí eu fiz uma pesquisa, né, de imagens e lugares no mundo. Sabe aquela ideia de, poxa, agora que eu tô presa aqui, é onde eu gostaria de estar, sabe? Que você pensa nessas coisas quando você tá passando num momento como esses. E aí eu achei esse cantinho... um cantinho que fica lá na Austrália. E eu olhei esse canto e pensei, poxa, Deus, ele é tão perfeito, né? Se eu pudesse, eu estaria aí. E me trouxe paz olhar para aquele lugar e para a perfeição, assim, da criação de Deus. Você imagina quão perfeito que ele não é. E aquilo me trouxe uma sensação de paz. Que apesar de tudo que está acontecendo, esse lugar continua existindo. E apesar de eu estar aqui, a criação dele continua existindo, assim como tudo isso deve ter um propósito, porque quando você olha e vê uma criação dele como essas, assim, um lugar como esses, você percebe que não existe falhas, né, na criação dele. E aí
eu decidi pintar essa paisagem. Esse é só um pouquinho assim da história. Também porque como eu tinha decidido que eu ia colocar essa pintura à venda, né? Eu queria que fosse algo que trouxesse paz para quem fosse ter essa tela em casa e etc. Pudesse ser um lugar onde ela vai e vai poder ter um refúgio. Eu já criei também uma página lá no meu site para disponibilizar essa tela para venda. A página tá ficando lindíssima, aliás, onde eu conto um trechinho sobre a história dessa tela, onde eu mostro alguns pequenos trechos em vídeo, também fotos da construção da tela, né, como foi pintar essa tela. Quando eu voltei a pintar, quando eu me vi presa com a pandemia e tudo mais, eu me voltei para o pincel de novo como um refúgio, porque é um lugar, é um dom, né, uma arte que eu faço, que eu não faço com cobrança, porque eu não fazia isso profissionalmente até então. Eu sinto um alívio, então eu estava precisando muito nesse momento, porque eu estava me sentindo aprisionada, então eu comecei a pintar e aí me vinham ideias e vários quadros e comecei a fazer tudo aquilo. Sabe quando te dá aquele estalo e eu percebi que aquele dom não era meu? Pensando nesse momento que eu tô e entendendo que esse dom eu ganhei como presente de Deus, era muito egoísmo assim da minha parte eu usar esse dom só para me curar desse momento. Eu achei que era bem egoísta da minha parte eu manter aquilo só para mim, sabe? Principalmente porque depois tem o resultado e que com certeza imprime a cura, então traz um alívio, essa é a melhor palavra. Com certeza reflete, né, esse alívio que eu senti ao pintar se reflete na obra. Então era bastante egoísmo da minha parte eu ter aquilo só pra mim, sabe? Um dom que Deus me deu que com certeza pode trazer o mesmo sentimento para outras pessoas. Foi um dos motivos. Ainda fiquei bastante relutante, até porque eu sou uma pessoa que me cobro muito e eu tenho essa necessidade assim de comprovar coisas através de títulos. Então, por exemplo, eu estudei muito dentro da área da música e do teatro e etc. Antes de eu me intitular cantora ou atriz, esse tipo de cobrança me fazia com que eu também não olhasse para esse tipo de trabalho como algo que eu poderia me intitular, sabe, uma artista plástica, porque eu, apesar de ter feito isso a vida inteira, eu nunca me dediquei a estudo mesmo disso. Sendo assim, eu decidi fazer um curso, entrar numa aula. Meu filho me apresentou para um professor e etc. Até virei bastante amiga desse professor. Comecei a fazer umas aulas e tal. Foi uma experiência bem diferente, porque as aulas eram muito rápidas e eu sou uma pessoa bem lenta, né, pintando. Então foi até um desafio para mim fazer aquela construção tão rápido assim, né? E eu gosto de detalhes, né? Percebe-se, né? Os detalhes que eu me atento. Mas enfim, foi uma experiência boa, mas esse próprio professor, no dia que eu falei para ele que eu tava pensando, né, em colocar à venda e tal, ele falou assim para mim: mas como assim? Você não vende seus quadros? Porque ele já conhecia minhas outras obras. Ele fez assim: como assim? Você não vende seus quadros? Ele falou: mas você não vende por quê, né? Então, assim, foi me incentivando mais. E aí, enfim, é como se eu tivesse que ter a autorização de alguém, né, pra fazer isso, mas isso é porque, assim, eu sou uma pessoa muito perfeccionista e me cobro muito. Enfim, sou chata mesmo. Mas aí eu tomei coragem pra finalmente colocar à disposição de vocês, na verdade, esses trabalhos que eu já faço. E aí eu não queria colocar à disposição nenhum trabalho mais antigo, até porque muitos deles eu nem me recordo quais foram as circunstâncias que eu desenvolvi aquele trabalho e tal, e eu queria que tivesse uma história por detrás, então eu pensei, e esse daqui vai ser o primeiro que vai estar disponível lá no meu site. Então agora eu vou falar para vocês de que forma que vai estar disponível. Eu criei uma página lá dentro do meu site, onde eu, como eu disse, eu conto um pouco da história do quadro, etc. E minha ideia eu vou colocar esse daqui, né, para vender lá, o original, assim que eu puder fazer a envernização dele, né, e tal. Então vamos ter um vernissage online. Mas eu vou colocar ele disponível, a obra original,
Eu vou colocar também a obra disponível através de prints, que são impressões fine art, que é feito em papel algodão, é muito especial, um processo muito legal com pigmentos naturais, etc. Vai ter todas as especificações lá para vocês, mas você vai poder adquirir dessa forma também. Não sei quantas cópias eu vou fazer, mas vai ter essa opção também. E aí eu pensei também em fazer canecas, camisetas com a obra, para ser uma forma mais acessível para as pessoas adquirirem a obra. Até porque, de fato, eu pinto em óleo e é um material caro, né? Então, acaba elevando assim o preço da obra. Tanto as impressões fine art é algo que tem um custo elevado, como o material para o desenvolvimento de uma tela também tem um custo elevado. E vocês viram também aqui que eu postei, né, dentro da comunidade, algumas fotos de outras gravuras que eu fiz, aquarela e etc. Teve até alguém que escreveu, conta mais como que você desenvolve aquarela e tudo mais. E realmente a aquarela eu faço mais para estudo de espaço, de cores, enfim, porque não é o tipo de mídia que eu uso, né, de medium que eu uso mesmo óleo para fazer minhas obras. Mas como o material é caro, eu acabo treinando e estudando com lápis e aquarela, que é um pouco mais acessível. Mas enfim, aí a minha pergunta para vocês, além de apresentar para vocês essa obra, que eu espero que vocês tenham gostado, a minha pergunta é se vocês querem que eu traga esse tipo de assunto aqui também. Se vocês querem que eu mostre como que eu pinto, se vocês querem que eu mostre um pouquinho de técnica que eu já tenho aprendido e etc. ao longo dos anos, porque como eu disse, nesse quesito eu sou uma artista autodidata. Eu lembro que eu tinha uma pasta quando eu era pequena, bem pequena mesmo, gente. Eu tinha o quê? Ali, eu tinha 9 anos mais ou menos, eu tinha uma pasta com as artes que eu fazia. E uma vez eu comecei a fazer muitos portraits, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, rostos, né? E aí, nessa pasta eu comecei a ficar muito boa, só com lápis, fazia só com lápis. Eu até comecei a carregar essa pasta pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Só que eu me mudei de casa muitas vezes. Então eu fui morar nos Estados Unidos, daí fui morar em várias outras casas, não sei o que, voltei pro Brasil. Eu me mudei muito, e em alguma dessas mudanças eu acabei perdendo esse material, porque seria incrível, eu queria muito ver, porque eu lembro na minha mente, eu lembro exatamente como que era aquela pintura, sabe, do rosto. E eu queria muito ter assim na minha mão, mas não tenho. E aí é isso, gente. Eu quero saber de você, se você quer que eu traga mais de assuntos como este aqui, desse meu outro lado, se vocês querem que eu mostre um pouco eu pintando, de repente fazer uns vídeos contando alguma história e pintando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Até a próxima semana. Super beijo. Me tiram do compasso, já não tenho mais fome, não durmo há muito tempo. Será que estou